Ok, estamos comigo. Ok. Então, estamos gravando e agora a gente vai falar de uma técnica bem geral que deve ser bem útil para vocês, se vocês começarem a pensar sobre ela e adotar isso em várias ocasiões, que você vai ver que ela vai permear todos os métodos da engenharia de software ou da gestão, que é uma parte importante da engenharia de software. Então, o que a gente vai ver 5W2H são perguntas, né? São 7 perguntas, então a gente vai ver a diferença entre perguntas abertas e fechadas, vai conhecer essas perguntas, vai ser capaz de usar essas perguntas em um texto, que é o nosso exercício, né? E vai entender várias formas de uso do 5W2H. Então, o que a gente vai fazer agora, antes da aula, um exercício preparatório. Eu vou trazer esse exercício agora. Esse aqui é o exercício. Bom, segundo que ele fugiu aqui a janela. Okay. Em homenagem ao pouso na Lua, que foi no dia 20 de julho, né? Hoje é dia 21. Então a gente vai fazer um exercício que é o seguinte. O exercício vai ser 2 partes, a gente vai fazer ele agora, tá? E depois a gente vai fazer o mesmo exercício já com uma orientação no final dessa aula de 5W2H. E a ideia é vocês agora, eu vou compartilhar isso aqui com vocês, escreverem um texto rápido, né, sobre o 5W2H. Eu vou compartilhar no WhatsApp, porque eu vou compartilhar também aqui no Tom. Né? Esse exercício ele tá disponível também, né, no nosso Atividades Individuais com Nota. Tá? Então, até quem vai chegar depois aí, né, nós temos o exercício aqui, chega lá no mesmo lugar. Isso. Então, vocês já estão acostumados com a prática, né? Vocês chegam lá no nosso link, já tem vários alunos aqui, né? Eu adoro esses bichinhos, Camilo Anônimo, né? Vocês vão colocar o seu nome numa página de jornal e vão escrever uma notícia no texto 1, pequena, sobre o pouso. Ontem foi o pouso na Lua, né? Então vocês vão ter que dar a notícia como saísse no jornal, como se fosse ontem, né? Vou até marcar aqui, né? Opa, não é isso. É isso que eu queria fazer. Eu queria fazer isso. Então vocês pegam uma caixinha aí para vocês, pegam uma página de jornal, vão aqui no texto 1, né, e escreve aí o primeiro parágrafo do que seria essa notícia. Então, eu vou dar um tempinho aqui são 8h11, às 8h15 eu volto. Ok? Vou ficar aqui, se quiser falar alguma coisa, está liberado. Vou botar aqui a mensagenzinha no Moodle, no WhatsApp. Vou só dar uma copiadinha aqui. Legal, uma notícia legal aqui do Luan, ó. Exatamente o espírito. O Luan acertou bem o que eu queria.
Só foi lá ver o Luan. É para fazer só esse tantinho mesmo, né? Aqui. Só o texto 1. Mas eu digo, é bem pouquinho mesmo, né? Nem dá Isso, um. bem pouquinho. Tá. Bem pouquinho. Só um primeiro parágrafo de uma notícia. Vou marcar aqui, ó. Tô querendo arranjar um jeito de botar uma musiquinha de elevador assim no fundo da aula, quando tiver esses exercícios, quando em sala de aula às vezes eu faço. Tem uns exercícios que a gente faz que são bem rápidos, aí a música tem que ser animada, assim, para as pessoas ficarem ligadas. Sabe que não tem. Felipe, nós temos um exercício aqui, eu vou postar de novo. Então, falta só um minutinho. Gente, vocês realmente podem escrever quase qualquer coisa, tá? Que coisa. Bem, Augusto, vai ter a segunda parte. Tá acabando aqui. Acabou, ok. É isso. Então vamos voltar para a aula aqui. Então a gente vai agora trabalhar esse 5W2H e depois vai voltar para o exercício lá, que a gente vai fazer uma segunda parte. Tá? A gente vai ter 29 transparências, eu espero que demore uma meia hora. E então eu vou fazer a apresentação e dessa vez vocês vão fazer um trabalho, né, individual ainda. A gente vai falar do que é o 5W2H, mostrar exemplos de uso, né? Uso na construção de modelos, um exemplo simples, e falar de algumas extensões que existem e revisão, essas duas partes rapidamente. Então, né, esse código aí, 5W2H, vamos lá, quem conhece o que é 5W2H? Vamos só botar ali no chat, né? Quem já ouviu falar de 5W2H, 5WH, 7W, né? Tem vários nomes chamados, talvez alguém que tenha feito um curso de inglês, por exemplo, tenha aprendido 5W, né, ou 5WH. Então, botar ali na conversação ali do Google Meet, né? Sim, eu não, né? Sim, não, tá bom? Para eu ter uma ideia rápida. Provavelmente alguém já ouviu falar, né? E essa história, algumas pessoas talvez já tenham ouvido falar, né? Porque é coisa que você lê uma vez no jornal, ou um professor do curso de inglês fala e você, né, depois esquece, né? Então, o 5W2H é um acrônimo em inglês, né, para as palavras que começam com as perguntas abertas. Tá? Então, é what, who, when, where, why, how much, né?
os ingleses também falam 7 bons amigos, né? É a regra de como você deve fazer perguntas. Não só como você deve fazer perguntas para pessoas que você está perguntando, né, numa entrevista, numa conversa, mas também como você deve fazer perguntas para como você vai escrever um texto, né? Vamos falar um pouquinho dos exemplos daqui a pouco. Né? Obviamente, né, em português, a gente tem que perguntar o que, né, tipo, o que aconteceu, a nossa notícia, né, o que aconteceu, quem pousou na Lua, por exemplo, na nossa notícia, né, quando foi que essa pessoa, aquelas pessoas pousaram na Lua, né? Onde elas pousaram na Lua, né? Por que elas pousaram na Lua, né? Alguém pensou, né? Eu dei essa mesma aula essa semana para outro curso, né? Porque essa aula é uma aula que eu dou em vários cursos, e aí alguns falaram, né? O motivo de ter pousado na Lua, logo na primeira questão, sem se perceber, que deveria falar, né? Como pousou na Lua, né? Quanto custou? Né? Então essas perguntas a gente faz, mas eu posso também fazer para escrever um livro, né? Quem é o personagem principal? O que vai acontecer com ele? Quando as coisas acontecem? Onde as coisas acontecem? Né? Por que as coisas acontecem? Ou numa reunião. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco. Tá? Então elas são perguntas abertas no sentido que você não fecha a quantidade de opções que a pessoa tem para te resolver. Você está, ao mesmo tempo, buscando um objetivo específico, né, ou tentando delimitar um objetivo específico sobre um assunto, mas você não está fechando as respostas a um grupo, por exemplo, que dia da semana, né, não, você pergunta quando. Né, você não pergunta, você fez isso, que a resposta já é automaticamente sim ou não. E a gente vai usar isso como? Para qualquer coisa que a gente vai analisar, a gente vai ver dessas 7 perguntas quais que façam sentido e respondê-las. Né? Lembrando que algumas perguntas podem ser feitas mais de uma vez. O que significa isso? Significa que se eu tenho uma ação, né, que tem o que a gente chama de agente, um paciente, né, a gente, na análise de português, né, análise semântica, talvez, ou sintática. Algumas ações têm um agente, né, e outras têm um paciente. Do tipo, João matou Maria, né? Maria matou João. Então, a gente tem alguém que faz a ação e alguém que sofre a ação. No nosso caso, por exemplo, que está aí na transparência, né? Numa venda, quem compra e quem vende, né? E quem entrega. Então, temos vários quens que a gente pode responder. E cada resposta que a gente espera deve ser clara, né? Pode não ser necessária, quem pode ser melhor esclarecido, mas a gente tem que entender, né, quem é aquele quem, ou onde vai acontecer aquilo, ou quando aquilo vai acontecer. Se a resposta for vaga, do tipo, vai acontecer um dia, uma pessoa, né, significa que a gente não tem ainda a resposta adequada. Né? Pode ser que a resposta adequada nem seja conhecida em um certo momento, mas fica claro para você, olha, a gente tem aqui um projeto, mas a gente não sabe onde isso vai ser usado ainda, né? Porque não comprou o terreno, né? A gente não sabe quando isso vai ser necessário. A gente sabe que vai ser necessário no momento, mas outros projetos estão ocorrendo e a gente não sabe muito bem quando vai ser necessário. A origem é muito antiga, né? Achavam que era outro filósofo, na verdade, né? Mas Aristóteles já estudava ética e retórica sobre como você deve falar as coisas, né? Como você deve convencer as pessoas, né? E ele falava das 7 circunstâncias, né? Que eram quem, o que, quando, onde, por que, como e por que meios, né? Por que meios hoje se confunde, né, um pouco com como, não é tão claro, e a gente fala how much, porque isso é muito usado, isso aparece muito o 5W2H em práticas de gestão. A gente vai ver alguns exemplos de práticas de gestão. Tá? Então, por que as perguntas abertas? Primeiro, porque elas dão, né, isso é muito usado em entrevistas, né, no curso de análise de sistemas que eu dou, eu trabalho essa questão de como fazer entrevistas, a livre expressão do entrevistado. Né?
Uma questão importante de qualquer trabalho de entrevista, né? No caso aqui a gente vai dar alguns exemplos de relatório também, mas é que você tem que abrir para o entrevistado expressar as suas opiniões. Então você tem um gap, né, que você quer preencher, falta uma entrevista, falta uma informação para você, mas quando você dá essa informação, essa oportunidade de preencher essa informação que te falta, né, para o entrevistado, você quer que ele forneça também outros caminhos de você entrevistar. Então, como você não está perguntando algo que é sim, não, né, que não tem não é um múltiplo escolha, então ele tem que falar mais, né, não está limitado e pode te dar informações muitas vezes surpreendentes. Também servem como preâmbulo se você quer descobrir quais são as opções, né? Então, por exemplo, você pode perguntar para um grupo de pessoas quando elas desejam algo, e aí depois, se você vai analisar os vários quandos, fala, bom, agora eu sei que eu tenho que ser algum dia da semana, na última semana do mês, então eu vou dar aqui essas opções, que dia seria melhor. Né? A gente fala muito isso quando vai marcar uma reunião, né? Ah, quando você quer a reunião? Ah, daqui a 15 dias, daqui a 21 dias, daqui a 30 dias? Qual é o melhor momento para a reunião? As pessoas falam, ah, daqui a 21 dias. Aí a gente vai, então vamos ver essa quinta, essa sexta ou na segunda seguinte. E você fica com aqueles dias ali com uma opção mais fechada. Né? Serve também para refinar uma proposta, né? Olha, você já me disse quem, o que, agora eu preciso saber onde, né? Eu preciso saber quando. Então você vai fechar todo o quadro daquela resposta, né? Pode esclarecer outras perguntas, né? Também podem ser feitas sequencialmente, né? Tem uma técnica que se chama Five Whys, né? Onde você vai perguntando por quê, mas por que isso acontece, mas por que isso acontece, né? Pela mesma coisa, para ir refinando, para tentar buscar, né, o verdadeiro porquê, vamos dizer assim, ou a causa raiz, né? Deixa eu botar aqui. Em busca da causa raiz. Provavelmente eu vou falar de novo desse Five Whys quando a gente estiver falando de oportunidades. E eles exigem, né, que o entrevistado também pense mais. Né? Ou quando você está fazendo um texto, você vai parar e vai pensar, né? Poxa, mas quando esse evento vai acontecer na história que eu estou escrevendo? Tá? O 5W2H ele é muito visto em duas áreas. Né? Uma na escrita criativa. Na verdade, agora já lembrei de uma outra área. Outra área é no jornalismo, né? Por isso que a nossa notícia de jornal ali, né? E a outra área é em várias práticas de gestão. A gente vai ver daqui a pouquinho, né, que ele é muito importante na definição de projetos, por exemplo. Nem sempre ele é explícito. Né? Isso é uma coisa muito importante. Ele nem sempre é explícito. Por quê? Porque as pessoas criam um método, né? Às vezes esse método a pessoa nem está consciente que existe um 5W2H, ou a gente vai ver até mais opções, tá? E aí ele vê que naquele método, como ele quer preencher bastante informação, ele acaba criando um 5W2H. Se a pessoa é consciente, ela inclusive aprende, né? Ela fala, poxa, eu já fiz um why, já fiz um quê, então eu vou botar aqui um quando e um porquê, e um onde, por exemplo. Né? As desvantagens é que é difícil, as perguntas são abertas, então é difícil fazer formulários. Se você faz formulários, você vai demorar mais para analisar, né? Eles geram muitas informações e algumas vezes, se isso é muito pessoal, pode deixar o entrevistado desconfortável, né? Quando perguntas fechadas são mais fáceis dele responder. Por exemplo, se eu perguntar quanto você ganha, né, talvez seja mais fácil eu responder se eu perguntar, mas você ganha até um salário mínimo, entre 1 e 5 salários mínimos, entre 6 e 10, entre mais de 10 salários mínimos, as pessoas se sentem confortáveis
falando de faixas, mas não de valores específicos, né? Então, aqui a gente tem essa comparação entre perguntas abertas e fechadas ou de múltipla escolha. Então, vamos ver alguns exemplos de uso. E a primeira vez que eu tive contato com isso foi no meu primeiro estágio, onde o chefe fazia reuniões, né, e cada item da reunião, cada item da agenda da reunião, que determinasse uma ação, então a gente tinha que preencher, né, para aquela ação o que deve ser feito. Claro que geralmente isso era o que era decidido, né? Então, por exemplo, uma decisão que a gente tomou foi: vamos ter que comprar uma impressora. Outra decisão teve duas decisões de comprar uma impressora. Uma foi comprar uma biblioteca que a gente ia precisar usar e que não valia a pena desenvolver aquelas funções. E algumas outras decisões aí menores, né? E aí a gente teve que responder: o que deve ser feito? Bom, comprar a impressora. Então a gente decidiu na reunião lá: vocês estão compartilhando a impressora, não está dando muito certo, porque vocês têm que sair, aí chega lá, e o cara está usando a impressora, aí não tem papel, então vocês não têm impressora só para vocês. Então o que deve ser feito? Comprar a impressora. Quem vai comprar a impressora? Quem vai comprar a impressora é o Chechel. Quando ele vai fazer? Isso eu podia fazer naquela próximo dia, né? Então, em 2 dias ele vai ver os preços, né, fazer uma proposta e a gente vai comprar. Onde deve ser feito? Onde deve ser entregue? Ok, isso não era muito importante, porque só tinha um escritório, era ali mesmo, né? Por que deve ser feito? Porque não está produtivo ter 2 impressoras, né? Porque a outra impressora tem uma impressora só, era longe, você mandava imprimir, não tinha, dava uma confusão, a gente passava um tempo perdendo tempo. Como vai ser feito? Na época não tinha internet, então eu tinha que ir ali nos shoppings da cidade e olhar as impressoras que tinha para ver os preços. E por quanto será ser feito, a gente tinha uma ordem de grandeza. Tem que gastar até, vamos dizer, uns R$400, uns R$300, uns R$500. Tinha uma ordem de grandeza para a gente fazer, né? Isso a gente fazia, né, com uma... Na verdade, a gente não imprimia nada, a gente fazia tudo no papel, riscando com régua e lápis e caneta mesmo, né? Então a gente escrevia os 5W ali, para cada item a gente escrevia o que vai fazer, né? E a gente tinha então o nosso plano de ação para aquela reunião. Então cada reunião saía com 3, 4, 5, uma tabelinha com 3, 4, 5 linhas assim. A gente usava linha e coluna para as perguntas, né? Linha para as ações e colunas para as perguntas. Então, você vai encontrar algumas na internet, né? Se você botar, vou tentar botar aqui, ver se aparece algo. Template, 5W2H, meeting. Até que não apareceu, não. Mas algumas pessoas botam numa planilha Excel, né? Aqui eu tenho, né? Aparece algumas coisas aqui que são, essa aqui é exatamente essa aí, né? Tem outra aqui, né? E tem gente que sugere fazer em planilha Excel. Ativamente, claro que todo mundo faz tudo em computador hoje em dia, então, né, fica mais fácil de gerenciar. A planilha do Google, né, que é de múltiplo acesso, né? Então aqui a gente tem o plano de ação, ó. Que é mais abstrato um pouco do que ações imediatas, como comprar uma impressora, limpar a sala, sei lá, algumas coisas assim, né? Então, aumentar a visibilidade da marca, né, para aumentar as vendas em Orlando, né, a partir do dia 18 de abril. Quem vai fazer é a Maria, com um anúncio do jornal, né, e não sabe ainda quanto custa, então, nesse caso aqui foi posto a definir. Então, o nosso exemplo de outro uso importante é no jornalismo, né? Na verdade, no jornalismo se ensina, né, que a notícia tem um lead, que é o primeiro parágrafo, e no primeiro parágrafo você tem que responder todas essas perguntas. Tá? Então, aqui tem o exemplo de um primeiro parágrafo, né, que eu escolhi aleatoriamente aí, no meio do primeiro ano aí do nosso presidente, né, que dá exatamente, está perfeito ali, né? Então, temos ontem, né, Brasília, geralmente a notícia vem de algum lugar no jornal, né, já escreve de onde ela veio, né? Aí a data, tem várias referências a datas, né? O que vetou a proibição que cobram pelo despacho de bagagem. Quem fez isso, né? O presidente Jair Bolsonaro, né? E nesse caso não veio como
né, riscou na caneta, assim, a gente não sabe como ele fez, né, mas tem o porquê, né, tem a motivação e não tem o quanto aí. Mas pelo menos esses 5 primeiros, né, o que, onde, quando, quem, porquê, realmente essencial na prática do jornalismo. Tá? Por isso que eu escolhi ali o nosso mundo da lua ali. Esse aqui é uma técnica que a gente vai aprender. Essa técnica eu uso por 2 motivos. O primeiro é porque eu gosto dela, né? Uma técnica ágil, a gente está olhando coisas ágeis no curso, né? Tem esse foco de trazer a engenharia de software no mundo ágil. A segunda é que ele é um resumo do que é um projeto. Qualquer projeto, inclusive um projeto de software. Então, nessa prática, né, você vai descobrir em sequência, né, por meio, a gente vai botar post-its aí, né, por que você vai fazer o projeto, né, o que é o projeto, quem vai trabalhar no projeto e quem vai receber os benefícios do projeto, como esse projeto vai ser feito, e quando e quando vai ser feito e quanto vai custar. Isso tem uma relação muito próxima, quando e quanto em projetos, né? Então a gente vai colocar esses aí juntos, né? Então isso aí vocês estão vendo, né? Então você já entende, poxa, então eu saio lá de um jornal, né? Eu saio de uma entrevista qualquer e chego aqui no nossa prática de fazer um projeto. Né? E, na verdade, todo projeto, né, todo o planejamento do projeto é responder essas coisas, essa prática deixa isso bem claro, né, que é o Project Model Canvas. Acho que é isso. No mesmo nível assim, de alto, aqui é um nível até mais alto, um nível estratégico da empresa, né, o John Zachman, ele trouxe toda uma linha de trabalho em engenharia de software, né, que é o Enterprise Architecture. Né? Então, a gente tem hoje também um método que chama TOGAF. Isso aqui você vai encontrar em organizações grandes, né? Porque precisa de um investimento. Mas isso aqui é uma organização de tudo que você tem de informação da empresa. Tá? Normalmente, eu já fiz esse trabalho umas 2 vezes, né? Normalmente você trabalha com o porquê. Começa com o porquê. Tá? Então, você vai analisar, por exemplo, os objetivos estratégicos, né, da empresa, né? E aqui em cima é o contexto, é a área dos planejadores, é a área muito, muito alto nível na empresa, né? Então, geralmente, as informações estão como listas, ok? Então, você vai ver quando são ciclos de eventos significativos para você, né? As pessoas e organizações importantes para o seu negócio, né? Aqui essa observação aqui, que o quem não precisa ser uma pessoa gente, né? Pode ser uma pessoa jurídica, né? Os locais onde as coisas acontecem, né? As funções que o negócio precisa fazer e as coisas importantes. E aí vai ficando mais detalhado, né? A partir daqui a gente sai das listas, mas acha os modelos, né? Então nós temos modelos que falam em onde as coisas acontecem, modelos que falam quais são os dados, né, como o nosso modelo de dados, né, modelos semânticos. E aqui nós temos modelos aplicados diretamente na empresa, aqui já são os modelos do nosso banco de dados real. Aqui como eles aparecem na tecnologia e, finalmente, as representações. Né? Então aqui é tudo muito contextual e aqui é muito fora do contexto, no sentido que é a especificação exata de como as coisas estão acontecendo. Né? Geralmente uma empresa, né, que está fazendo isso, ela vai ou fazer de cima para baixo, né, ou de baixo para cima, a partir de informações que ela tem. Né? Então aqui seria uma espécie de coleta das informações, né, e aqui seria uma espécie bom, é uma coleta também, né, mas é direcionada por cima. Né? Também tem a opção, né, de pegar um nível que você tem bem documentado, como um nível lógico, né, se você tem todos esses modelos, e fazer de dentro para fora. Mas a gente sempre faz, né, nesse passo a passo, né, a gente sempre começa com o porquê, né? São coisas mais fáceis de encontrar, né? O quem, né, o que, aí essas coisas levam a gente a descobrir a função, né, o onde e o tempo. Okay? Então tem uma ordem também que geralmente é mais adequada nesse trabalho.
TOGAF é um método mais avançado, mais descrito, vamos dizer assim. Não é mais avançado, mas é mais detalhadamente descrito, né? É um padrão de como fazer uma arquitetura empresarial. Mas o John Zachman é a referência mundial. Foi interessante que eu para usar essa imagem, eu pedi licença para ele, né, para ver como é que é esse negócio de pedir licença. Aí ele deu a licença e falou: então depois que você usar, me avisa, né, onde você está usando, que é legal eu saber. Então agora eu vou dar um exemplo um pouquinho mais detalhado do uso do 5W2H na construção de um modelo. O nosso modelo de escolha, né, é o modelo ER. Né? E a gente vai fazer todas essas perguntas. O que é essa parte? Né? Como é que eu vou explicar essa parte? Então, no modelo ER, né, a gente define uma entidade. Então, eu vou definir uma entidade, né, e como é que eu vou documentar essa entidade? Então, aqui, eu tenho aqui uma entidade de um helpdesk, né, e eu tenho aqui um usuário e um problema, e o usuário vai relatar o problema. Então, quando eu quero documentar isso aqui, para saber como o meu sistema funciona, eu pergunto, né? O que é essa entidade aqui? Ela é, na verdade, até o modelo relacional que eu estou usando tabela, né? Mas vamos em frente. É, é, ah, ela é a representação do usuário. E por que quem pediu? Quem indicou? Quem usa? Né? Pode ser nosso quem aqui, né? Nosso quem aqui, por exemplo, pode ser uma pessoa, mas pode ser um programa também. E o nosso onde, né, pode ser um programa também. Né? Então a gente algumas vezes como um software, uma coisa abstrata, né, a gente pode posicionar em várias horas, mas pode ser um local da empresa, um departamento, né, ou a loja. Né? Então a gente vai fazer todas essas perguntas. E a pergunta principal é, né, sempre tem que ter uma justificativa das nossas coisas existirem. Né? É muito interessante notar, né, as coisas sem justificativa, elas são mal projetadas. Tá? Então a gente pode imaginar várias perguntas abertas, né, que você pode fazer nessa carga aí. Por exemplo, how much, que a gente está falando, é, é, how much geralmente está falando de dinheiro, né? No nosso caso, pode ser também espaço em disco, que não deixa de ser dinheiro. Né? Então, isso é bastante útil, tá? Cobre bastante das nossas preocupações, eu escrever um modelo, né? E serve para você verificar o modelo. Ó, vamos ver o seu modelo aqui, se você está dizendo tudo que você devia dizer, né? Ou o que esse modelo cobre. Alguns modelos, por exemplo, não cobrem onde. Né? Você não vai saber o where, você não vai saber o onde. Ok, mas faz parte da característica do modelo não ter essa representação de local. E existem várias outras, essas são as 5, os 5W existem, né, todo mundo fala desse 5W. O 5WH, a maioria fala. O outro H, o how much, né, ele já não vem muito, por exemplo, na área do jornalismo, né, em outras áreas, mas na área de negócio tem muitas extensões. Né, quanto how many, né, how long, né, que é o prazo, qual o prazo? Então, em vez de ser quando vai acontecer, qual o prazo? Né? Quem sofre a ação? De quem é isso? Né? Sempre perguntas abertas que permitam que a pessoa pode trabalhar. E o mais novo, assim, que eu vi em alguns lugares, são quais são as vantagens. Né? Então, quais são os wins? Né? Aí eu botei esse negócio aí. Como é que eu acho isso interessante também? Né? Quais são as vantagens que esse projeto dá? Né? Claro que os wins eles são uma parte do why. Né? Os wins são uma parte do why, eu acho que são, mas chama a atenção para você tratar especificamente dessas vitórias. Tá? Então, revisão rápida. Temos que aprender a fazer essas perguntas, né?
temos que entender que elas são várias dimensões de um mesmo estudo, ok? E temos que encontrar essas perguntas nos nossos métodos, nos métodos que a gente vai usar. Tá? Então, essa é a aula de 5W2H. A gente vai fazer agora, terminar o exercício. Eu vou mexer um pouquinho lá para ter o enunciado do exercício, mas ele já está no Moodle. Né? Só vou parar a gravação aqui para a gente poder continuar. Interromper a gravação.